Fala galera do Aprovest, aqui é o professor Thomas trazendo a correção, como combinado na semana passada, a correção da lista 3 de movimento uniforme e velocidade relativa, tá? Eu estou pretendendo fazer algumas mudanças com as nossas aulas de conteúdo, porque eu estou achando que o tempo de aula está ficando muito grande e eu vou testar essas mudanças na semana que vem, que é a nossa aula de conteúdo aí volta, tá? Agora, primeiramente, eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês acham, né? As aulas de correção de exercício ficam longas porque eu vou corrigindo com vocês. O que vocês acham melhor? Uma aula mais curta, comigo só explicando, então eu vou deixar, por exemplo, aqui, né? Já vou passar o slide. Vou deixar a questão 1, vou resolver tudo que eu tiver para resolver e eu só vou explicando o que já está resolvido. Ou uma segunda opção é manter como está hoje, né? Então eu vou resolvendo, escrevendo com vocês aqui para mostrar. Eu acho que é até interessante, porém a aula fica muito extensa. Ou eu posso misturar, de repente fazer, né, algumas questões eu já deixo resolvidas e aí vocês só eu vou explicar o que está feito, mas eu já deixo resolvida. Uma outra questão eu vou lá e de repente faço com vocês, né? Vou misturando. Essa pergunta é porque as aulas estão ficando muito extensas. Como eu posto no YouTube por causa do tamanho das aulas, lá dá para ver que o tempo de visualização não está dos melhores, né? E eu entendo vocês não ficarem 1 hora, 40 minutos, 50 minutos vendo uma correção de exercício. Então, eu tive a ideia de fazer essa pergunta para vocês. Vocês podem no comentário tanto na plataforma, quem for assistir no YouTube da vida aí pode comentar lá no YouTube, o que vocês acham. Então, primeira opção, vou botar aqui no cantinho, depois eu apago. A primeira opção, vou botar que é elas todas resolvidas e eu comentando por cima. A segunda opção é manter como está, eu vou resolvendo e vocês vão vendo, mas aí os vídeos ficam mais longos. E uma terceira opção é misturar, né? Então eu vou tanto ter questões que já estão resolvidas e eu só vou explicar o processo de resolução, quanto vou resolver ao mesmo tempo, porque estou achando as aulas muito longas, tanto as de conteúdo quanto as de correção de exercício. E aí eu não sei se vocês conseguem manter o foco por esse tempo todo, né? Não sei se fica interessante para vocês, uma aula muito extensa. Então falem comigo aí, tá? Tanto nos comentários da plataforma quanto nos comentários. Se alguém estiver vendo no YouTube, pode comentar lá no YouTube também, sem problema. Agora, então, nessa nossa semana, a gente vai fazer a correção da lista 3, que é de movimento uniforme e velocidade relativa. E, a partir da próxima semana, a gente volta com o conteúdo de física, né, dando sequência aí. E aí a gente vai tentar, se não alternar, pelo menos fazer 2 semanas de conteúdo, uma de correção, 2 de conteúdo, por aí vai. Um último recado antes da gente começar por favor, galera, façam as listas, tá? Não adianta me ver corrigindo. Façam as listas de correção, as listas de exercício. Essas listas, elas estão com certeza num nível mais acima, aliás, do que vem aparecendo nos últimos anos o IFES. Tá? Então, realmente, essas listas estão mais difíceis do que vocês vão encontrar no IFES. Mas, de certa forma, eu acho que essa é a ideia. Nesse primeiro contato, a gente criar uma casca aí, porque depois, mais para o fim do ano, mais para perto da prova, a gente vai fazer as questões antigas da prova do IFES e vocês vão relembrar com essas questões juntamente com... E aí eu acho que as questões do IFES vocês vão ver que vão estar fáceis para quem conseguiu desenvolver, principalmente essas listas de exercício aqui. Tudo bem? Vamos embora. Questão 1. Os gráficos na figura representam as posições de 2 veículos, A e B, deslocando-se sobre uma estrada retilínea em função do tempo. Então, né,
aqui um gráfico de posição por tempo, certo? A partir desses gráficos, é possível concluir que no intervalo, né, de 0 até t, ou seja, o que esses dois veículos fizeram aqui, a velocidade do veículo A é maior do que a do veículo B. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode notar aqui é que eles têm inclinações iguais, né? São retas que a gente chama de paralelas. E aí lembra o que a gente discutiu na nossa última aula, né? De movimento uniforme. Quem define a inclinação da reta é a velocidade. Vamos lembrar lá da fórmula. S é igual a S0 mais V vezes T. O V é o que a gente chamava de coeficiente angular. Coeficiente angular. Ele é o que define a angulação da reta. Então, se as duas retas são paralelas, elas têm a mesma inclinação. Se elas têm a mesma inclinação, a velocidade de A não é maior do que a velocidade de B. Tudo bem? Vamos lá, na letra B. A aceleração do veículo A é maior do que o veículo B. Um gráfico de posição por tempo linear, você não tem aceleração envolvida, tá? Nesse gráfico aqui não existe aceleração envolvida nesse processo. Então, falso também. Se o veículo A está se deslocando à frente do veículo B. Bom, lembra que o S0 era o nosso coeficiente linear, né? Linear, e ele mostra a posição inicial do corpo, né? Então, vou botar S0 de B e aqui é o S0 de A. Então, concorda que o A está um pouco à frente aqui do B? E eles mantêm essa posição, essa distância entre eles, né? Então, sim, o veículo A está se deslocando à frente do B. É verdade. Os veículos A e B estão se deslocando um ao lado do outro. Não, porque senão eles deveriam ter retas iguais, né? Uma sobreposta à outra. Então aqui é falso. A distância percorrida pelo veículo A é maior do que a percorrida pelo veículo B. Não, distância percorrida, se a gente for medir, é a mesma. Olha só, o veículo A ele não anda 1, 2, 3 quadradinhos. O veículo B ele não anda 1, 2, 3 quadradinhos nesse intervalo de tempo. Então, a distância percorrida ou o deslocamento dos dois é a mesma, também está falso, tá? Então, realmente, letra C de casa. Questão 2. Um menino encontra-se em frente a um espelho plano a 5 metros de distância e caminha em sua direção com a velocidade constante de meio metro por segundo, até se encostar nele. Adotando como ponto de origem o local em que o menino inicia sua caminhada e positivo o sentido de seu movimento, o gráfico que representa o deslocamento da sua imagem. Então, cuidado, eu não quero tratar do deslocamento do menino, eu quero tratar do deslocamento da imagem. Vamos desenhar isso aqui. Eu até não botaria essa questão, porque é uma questão que também envolve ótica, mas eu queria testar a interpretação de vocês para esse tipo de coisa. Olha só, então aqui a gente vai ter o nosso espelho, tá? Então aqui está o espelho. E aí olha só, aqui eu tenho o menino. O menino, a posição inicial dele é 5 metros. Agora, concorda que ele falou que aqui, ó, é o sentido positivo e
Se o menino está a 5 metros do espelho, vou botar a imagem dele de vermelho, a imagem desse menino também estará a 5 metros do espelho, certo? Então, essa é a nossa configuração no início aqui. Essa é a configuração de início. Beleza? E aí ele falou que o menino começou a se aproximar do espelho com uma velocidade de meio metro por segundo. Consequentemente, a minha imagem também vai começar a se aproximar. Quem já se olhou no espelho vê que de longe você tem um tamanho um pouco menor, de perto você vai se ver melhor, né? Quando você quer se ver algum detalhe do olho, do cabelo, você se aproxima do espelho. Então ele vai andar com a velocidade aqui negativa. Ok? Então, cuidado aqui que ele está falando da imagem, certo? Essa é uma questão que eu até relutei em botar, mas acho que é interessante quem faz para vocês conseguirem fazer essa análise. Quem não conseguiu, fique tranquilo, tá, gente? A ideia da questão era ser um pouco mais difícil mesmo, justamente para desenhar. É uma questão de desenho. Ou seja, se o menino está a 5 metros de distância do espelho e a imagem está a 5 metros também, a posição inicial da imagem, o S0 dela, é 10. Vou botar da imagem aqui, é 10 metros, né? Logo, posição inicial 10, essa aqui ainda é a primeira. A segunda também. A terceira já não cabe. A quarta posição é menos 10, o que também não é. E a quinta aqui, letra E, né? Também é 10. Conforme ele vai andando, concordam que ele vai diminuindo essa distância? Juntamente com o observador aqui, o objeto que a gente fala, né, o menino. Então a imagem dele vai se aproximando. Ou seja, não vai ficar estática. Então a gente pode, né, a posição em função do tempo. A posição não se alterar? Vai se alterar. Em determinado instante ele vai estar aqui, em outro determinado instante ele vai estar aqui, até chegar, né, na mesma posição aqui do espelho. Bom, o máximo que o menino pode andar é até o menino e a imagem pode andar é até o próprio espelho, que está na posição entre eles aí, posição 5. Ou seja, o que isso está me dizendo, né? Ó, o ponto de origem é o local que o menino inicia sua caminhada, ou seja, o S0 dele vai ser 5 metros de distância. Na verdade, o S0, eu até escrevi errado aqui, é 0. Eu queria escrever 5 de distância. O S0 é 0, porque ele fala ali que o ponto de origem, sempre assim, a origem dos espaços, a origem é 0. A distância aqui que é 5 metros, tá? Beleza. Ou seja, a imagem, ela só vai conseguir chegar, ela vai estar a 10 e o máximo que ela vai chegar é 5. Não tem como a imagem sair do espelho, no espelho plano. Então, a única forma que representa isso é a letra E. Cuidado, aqui ó, ele chega até na posição 0. Ele não chega na posição 0. Não tem como a imagem sair daqui, atravessar o espelho e chegar até onde o menino está. É impossível. Então, essa aqui também não pode ser marcada, sobrou só a letra E. Beleza? Questãozinha difícil, mas pensando com calma e principalmente desenhando em várias dessas questões, o importante é desenhar, a gente consegue fazer. Questão 3. Ângela e Tânia iniciam juntas um passeio de bicicleta em torno de uma lagoa. Neste gráfico está registrada a distância que cada uma delas percorre em função do tempo. Após 30 minutos do início do percurso, Tânia avisa a Ângela por telefone que acaba de passar pela igreja.
Com base nessas informações, são feitas duas observações. Ângela passa pela igreja 10 minutos antes do telefonema de Tânia. 2. Quando Ângela passa pela igreja, Tânia está a 4 quilômetros à sua frente. Considerando a situação descrita, é correto afirmar que então a observação 1 está certa, a 2 está certa, ambas estão certas, nenhuma está certa. Então vamos com calma analisar. Então elas iniciam juntas, né, na mesma posição, um passeio de bicicleta em torno de uma lagoa. Aqui, né, como a gente pode ver, Tânia tem maior velocidade. Lembra que é um gráfico de S por T e quem dá a inclinação da reta é a velocidade. Então Tânia tem maior velocidade do que Ângela. Então eu já vou botar aqui, a velocidade da Tânia é maior do que a velocidade da Ângela. Beleza, aí vamos lá. Após 30 minutos do início do percurso, Tânia avisa a Ângela por telefone que acaba de passar pela igreja. Então, depois aqui, de 30 minutos do início do percurso, Tânia avisa a Ângela que acaba de passar pela igreja. Ok? Com base nessas informações, são feitas duas observações. Então, vamos analisar cada observação aqui. 1. Ângela passa pela igreja 10 minutos após o telefonema de Tânia. Bom, vamos lá. Primeiro, deixa eu só apagar aqui para a gente ver certinho a linha, tá? Olha só. Tânia está aqui, a gente tem cortado 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então a gente tem uma posição bem definida aqui, né? Tânia está na posição 12. Estou aproximando aqui do computador para ver. 12. Ou seja, eu vou falar que o S da igreja é a posição 12 quilômetros. Ok? Ou seja, vamos ver a partir desse momento em que Ângela está na posição. Aí eu vou considerar o S0 da Ângela, né? O S, a posição inicial que eu estou começando a analisar. Ela está na posição 9 quilômetros. Eu quero saber o tempo que demora para ela chegar nessa posição. E ainda aqui a gente consegue calcular a velocidade dela, né? A gente tem a distância, a variação de posição. Então, o ΔS dela. E aqui embaixo eu tenho o ΔT. Então, vamos calcular a velocidade da Ângela. Velocidade da Ângela vai ser 15 km a distância dividido pelo tempo. Aí aqui o tempo está em minutos. Vamos aqui do cantinho. 50 minutos é o que? Eu posso dividir o relógio. E aí, de novo, pode ser por regra de 3, tá, gente? Às vezes, na hora da prova lá, vocês não estão com tanta certeza, faz uma regrinha de 3. Eu posso dividir o relógio em 5 pedaços, mas eu posso dividir em 6 também, tá? 6 pedaços de 10 minutos. Por que eu estou fazendo isso? Porque 1, 2, 3, 4, 5 pedaços de 10 minutos dá 50 minutos ou 5 sextos de hora. Então, 50 minutos são 5 sextos de hora. E aqui embaixo também 5 sextos de hora, que está em quilômetros. Repete a primeira, multiplica pelo inverso. Eita, 16 não, 15. Repete a primeira. Vamos aí. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 15 com 5 simplifica, que dá 3, aqui dá 1. 3 vezes 6, 18 km por hora. Beleza. Agora que eu tenho a velocidade, vamos analisar essa informação, né? Então, o S da igreja é 12, o S inicial da Ângela é 9, a velocidade é 18 e eu quero saber o tempo que demora para ela completar. Montei aqui uma função horária da posição, né? Deixa eu escrever aqui em cima, sorvete.
Tudo bem? Bom, passo 9 para cá menos, né? 12 menos 9 é igual a 18 vezes t. 12 menos 9 é 3, que é igual a 18 vezes t. Vou apagar aqui a conta da velocidade para eu terminar, tá? Mas a gente já sabe que é 18. Qualquer coisa, volta o vídeo aí para compreender. Só para eu não ter que apagar outras coisas aqui. Então vamos terminar essa conta. T vai ser 3 sobre 18. Isso dá 1/6, né? Simplificando pelo próprio 3. 1/6 de hora. 1/6 de hora é 10 minutos, né? Aqui a gente até já fez essa divisão. Ou seja, a primeira afirmação aqui vou marcar aqui, verdade. Ou seja, a B não pode ser verdade, nem a D. A gente já marcou uma certa aqui. Então vamos apagar para analisar a segunda parte. Ou a segunda afirmação, né? Então, de novo, eu botei essas questões, né, um pouquinho mais desafiadoras, justamente para a gente quebrar um pouco a cabeça. Depois, mais para frente, até para relembrar, eu passo uma listinha talvez um pouco mais fácil, um pouco mais fácil não, um pouco menos interpretação, assim, mais para vocês treinarem conta e tal. Mas ainda assim, acho que o momento que vocês estão em casa agora, espero, é o momento para treinar essas situações. Então, por isso que eu botei as questões mais desafiadoras de cara. Mas não é para desmotivá-los, tá, gente? Caso vocês não tenham conseguido fazer. 2. Quando Ângela passa pela igreja, Tânia está a 4 km na sua frente. Então, beleza, olha só. Quando ela passou pela igreja, ela passou 10 minutos depois do que Tânia falou, né? Ou seja, aqui ela estava na posição 9 km. Quando ela demorou 10 minutos, ou seja, a Tânia ela chegou na posição 16. Então, quando a Ângela passa pela igreja, na posição aqui 9, 10 minutos depois, a Tânia vai estar... Então, quando a Ângela passa pela igreja, Tânia está 4 km à sua frente. Vamos lá. Antes de eu fazer assim, vou fazer de uma outra forma. Vamos analisar o seguinte. Onde que é a igreja? A igreja nessa linhazinha aqui, onde a Tânia passou, né? Quando houve a ligação, ó. É nessa linhazinha aqui que é a linhazinha do 12 quilômetros. Então, ó, quando a Ângela passou pela igreja, esse pontinho aqui, a Tânia vai estar 4 km à sua frente. 1, 2, 3, 4. Que é também verdade. Logo, é a letra C de casa. As duas estavam corretas. Bora! 4. Em uma estrada retilínea, um automóvel de 3 metros de comprimento e velocidade constante de 90 km por hora alcança uma carreta de 15 metros de comprimento e velocidade também constante de 72 km por hora. O sentido do movimento da carreta é o mesmo que o do carro. A distância percorrida pelo automóvel para ultrapassar completamente a carreta. Então, vamos lá, carreta, carro, o tamanho do automóvel é 3 metros, o tamanho da carreta é 15, a velocidade do carro é de 90 km por hora, que a gente já pode, né, dividir aqui por 3,6 e vai dar então 25 metros por segundo. E a velocidade do caminhão ou da carreta
é de 72 km por hora. Se nós dividirmos por 3,6, vai ficar 20 metros por segundo. Bom, elas têm movimento no mesmo sentido. Então, carro, carreta, vai haver uma ultrapassagem. E eu quero saber a distância percorrida pelo automóvel para ultrapassar completamente a carreta. Vamos lá. Para ultrapassar a carreta no sentido no referencial do carro, ele vai andar o quê? O tamanho da carreta mais o tamanho do próprio carro. Né? Quando ele passa aqui à frente, ele vai ficar 3 metros à frente, porque é a parte do corpo dele passar. Só que esse ΔS é o ΔS relativo ao carro. E esse ΔS, então, dá 18 metros. Não é isso que eu quero. O que eu quero saber? O tempo, a distância que ele vai percorrer num referencial da estrada. Lembra que a gente discutiu naquele exemplo que eu fiz lá na aula. O carro está aqui, ele ultrapassa aqui, só que não é isso, né? A carreta não está parada. Então, para acontecer essa ultrapassagem, para acontecer a ultrapassagem, o carro se desloca num tamanho, né? Uma distância. Como eu vou saber que distância é essa? Aí eu te pergunto, olha só, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é o tempo da ultrapassagem, né? E como que a gente vai descobrir o tempo para a ultrapassagem? Por velocidade relativa. Então a velocidade relativa, ou poderia por movimento uniforme, mas com corpos extensos, eu prefiro fazer por velocidade relativa, tá, gente? Acho que fica bem mais fácil. VA menos, olha eu somando aqui, menos VB, tá? Eles têm o mesmo sentido de propagação. Então a velocidade relativa entre esses dois corpos vai ser VA, a velocidade do carro, menos a velocidade da carreta. Sempre o maior menos o menor. 5 metros por segundo. Bom, com isso, o que a gente pode fazer? Ou assumir? Que a velocidade relativa entre eles é igual ao deslocamento relativo sobre o tempo necessário para a ultrapassagem, né? Ou seja, vamos botar aqui não tempo relativo, até botei, mas me arrependi. Tempo relativo não. O tempo para ultrapassagem, porque tempo é tempo. Certo? A gente pode ter deslocamentos diferentes para referenciais, pode ter velocidades diferentes, mas o tempo é o tempo. Bom, aí, olha só, a velocidade relativa é 5, o deslocamento relativo entre eles é 18, né? O deslocamento relativo do carro para ultrapassar a carreta, 18, que é igual a ΔT. Passo o ΔT lá para cima multiplicando, eu voltei então, ΔT é igual a 18 sobre 5, ΔT vai ser igual a 3,6, né? Segundos. Bom, com isso, o que a gente vai poder fazer? Agora eu tenho a velocidade do carro que não é relativa à carreta, é a velocidade dele, que é 25 metros por segundo. Eu posso usar agora esse valor para calcular a distância que não é relativa, é a distância em relação à estrada, né? Certo? Ou seja, a velocidade dele em relação à estrada é 25 metros por segundo. Quero saber qual a distância que ele vai percorrer em relação à estrada, sabendo que essa ultrapassagem dura 3,6 segundos. ΔS é 25 vezes 3,6 hora a hora, né? A gente já fez essa conta no inverso aqui, dá 90 metros. Letra D de dado. Beleza? Bora. Questão 5. No momento que irá imprimir um texto, a cabeça de impressão de uma impressora de jato de tinta parte de sua posição de descanso, iniciando o processo de vai e vem, em que é capaz de imprimir linhas de um jato para outro e vice-versa, de um lado para o outro.
O momento de aceleração e desaceleração da cabeça da impressão são tão rápidos que podem ser considerados instantâneos, conforme representado no gráfico. Ou seja, essa queda aqui, né, é instantânea. Uma vez que a largura de uma linha que está sendo impressa é de 16 centímetros, o valor absoluto da velocidade da cabeça de impressão, V, em metros por segundo, bom, então vamos lá, olha só. O valor absoluto da velocidade da cabeça de impressão. Desculpa, como é que eu vou fazer? Esse comprimento aqui, então, tem que ter 16 centímetros. Só que isso não é um gráfico de comprimento, é um gráfico de velocidade, certo? Logo, 16 centímetros, como ele quer a velocidade em metros por segundo, eu já vou chamar de 0,16 metros. Né? Ando 2 casas para a esquerda aqui. 16 metros. 0,16 metros. Aí, vamos lá. Em 1 segundo, ela faz uma movimentação dessa, desce e faz outra movimentação dessa. Isso é em 1 segundo. Com isso, o que eu posso calcular? Se eu calcular a área dessa figura e a área dessa figura, essas duas áreas, eu posso fazer uma relação entre esse 1 segundo aí, né? Porque lembra que a largura da linha é de 16 centímetros. A área do gráfico de velocidade por tempo, se a gente lembrar das propriedades, é igual a ΔS. Então, talvez eu não precise nem calcular duas, vou calcular uma só. Vou calcular a primeira área ali, que é em meio segundo, depois é só eu usar o valor. Vamos pensar o seguinte, então. A área 1 aqui, então deixa eu apagar esse lado, por enquanto a gente não vai precisar não. Se precisar, a gente faz. A área 1, que é essa área aqui, vai ser o quê? Então, área 1 vai ser, como eu sei que a área é numericamente igual ao deslocamento e eu sei o deslocamento, eu nem preciso calcular, né? Eu sei que vai ser 0,16 metros. Só que isso é feito em meio segundo. Eu quero saber quanto que eu tenho que fazer ou quantos metros eu vou percorrer em 1 segundo. Logo, o que eu faço? Multiplico cruzado. A regra de 3. Meio x é igual a 0,16. X vai ser 0,16 sobre meio. Isso vai ser 0,16 sobre meio. É a mesma coisa que multiplicar por 2. Né? Você dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Essa é a velocidade do corpo. Letra C, desse corpo não, dessa linha, né, de impressão. Então, de novo, né, aqui ó, uma aplicação direta da propriedade do gráfico. Se eu sei que a área é igual ao deslocamento e a largura da linha, né, que é o deslocamento dele, é 0,16, eu nem preciso fazer essa conta, tá? E é só me fazer perder tempo e eu nem tenho valores aqui, né, de velocidade, então desnecessário. Se eu calculasse as duas, ia dar duas áreas iguais de 0,16, é só somar. Então também poderia ser, tá? Duas formas de fazer. Questão 6. Filas de trânsito são comuns nas grandes cidades e duas de suas consequências são o aumento no tempo de viagem e a irritação dos motoristas. Imagine que você está numa pista dupla e enfrenta uma fila. Pensa em mudar para a fila da pista ao lado, pois percebe que em um determinado trecho a velocidade da fila ao lado é de 3 carros por minuto, enquanto que a velocidade da sua fila é 2 carros por minuto. Considere o comprimento de cada automóvel igual a 3 metros, beleza? Então o comprimento, né, de cada carro aqui vai ser 3 metros também. Assinale a alternativa correta que mostra o tempo em minutos necessário para que um automóvel da fila ao lado,
que está 15 metros atrás do seu possa alcançá-lo. Bom, como a velocidade aqui da fila é de 3 carros por minuto e a velocidade da fila aqui abaixo é de 2 carros por minuto, e ele me deu o tamanho de cada carro, eu posso já fazer a conversão, né, para metros por minuto, pelo menos. Então, se são 3 carros e cada carro tem 3 metros, isso dá uma velocidade de 9 metros por minuto. Ah, não tem problema deixar assim? Não, até porque ele pede a resposta em minutos. E aqui a velocidade vai ser de 6 metros por minuto. Com isso, o que a gente vai ter? A gente quer a velocidade relativa entre eles aí, né? Seja o seu deslocamento relativo sobre o ΔT. Bom, a velocidade relativa a gente consegue calcular facilmente, né? Eles têm o mesmo sentido de direção, de movimento. Então, a velocidade relativa vai ser um menos o outro, que dá 3 metros por minuto. Bom, agora, olha só, eu quero que ele alcance, tá? Eu quero que ele alcance. Para alcançar, não precisa ultrapassar. Então, eu só quero que ele percorra os 15 metros. Tudo bem? Percorrendo os 15 metros, o que eu vou ter? Que a velocidade relativa é 3, o deslocamento entre eles é 15. Ah, professor, por que é deslocamento relativo 15? Porque isso aqui, ó, quando ele percorrer esses 15 metros, o carro não vai estar aqui parado, né? Eles vão estar andando, eles vão estar se movimentando. Então, na verdade, isso aqui, esses 15 metros, é só relativamente entre eles. Toda vez que esse carinha aqui olha para frente, o carro está a 15 metros de distância. Passou um tempinho, vai estar um pouco mais perto. Mas isso é só entre eles. Isso aqui ele já andou muito mais, né? Em relação à estrada. Então a gente sempre tem que diferenciar o deslocamento em relação à estrada do deslocamento em relação aos carros, um em relação ao outro, e por aí vai. ΔT. Então ΔT vai ser igual a 15 sobre 3. Isso vai dar 5. Como isso aqui é metros, isso aqui é metros por minuto, a resposta é dada em minutos. Então, letra C de casa, 5 minutos. Questão 7. Duas esferas de dimensões desprezíveis dirigem-se uma ao encontro da outra, executando movimentos retilíneos e uniformes. Veja a figura. As esferas possuem velocidades cujos módulos valem 4 metros por segundo e 7 metros por segundo. A distância entre elas nos 4 segundos que antecedem a colisão, então eu não quero o tempo para o encontro, eu quero a distância nos 4 segundos que antecedem essa colisão aqui. Bom, algumas coisas então. Primeiro, eu não sei a distância inicial entre elas, né? Então isso é um problema para mim, para descrever esse movimento. E eu quero a distância, né, nos 4 segundos anteriores à colisão. E é isso que eu quero no final. Vamos analisar o seguinte. Eu tenho a velocidade relativa entre elas. A velocidade relativa entre elas vai ser, como elas estão uma em sentido oposto ao outro, é a soma, né, das velocidades. Lembrar, sentidos opostos é VA, módulo de VA, mais o módulo de VB, né, V1 e V2. Isso dá 11 metros por segundo. A distância entre elas eu não sei. O tempo eu quero que seja nos 4 segundos que antecedem a colisão. Ou seja, durante 4 segundos, vamos ver a distância entre eles. Porque se eu souber a distância que eles percorrem em 4 segundos, eu vou saber qual que era a distância inicial entre eles, né?
Então, desculpa, se eu souber a distância que eles percorrem em 4 segundos, eu vou saber a distância que eles tinham faltando 4 segundos para se baterem, né? Então a velocidade relativa é ΔS relativo sobre ΔT. Então 11 é igual a ΔS relativo sobre o ΔT, que é 4. Vamos aqui fazer um rascunhozinho, uma rasura. ΔS relativo, então, vai ser 44 metros. Faltando 4 segundos para eles se baterem, tá? Aqui nem precisei da distância inicial entre eles, certo? 8. Um turista está sendo perseguido por um lobo furioso. O turista então corre até seu carro, buscando entrar no veículo e se proteger do animal. A velocidade média do turista pode ser considerada 4 metros por segundo. Então vamos lá, né? A velocidade do turista, vou botar aqui V do turista, é de 4 metros por segundo. Enquanto o lobo se movimenta com velocidade do lobo, 6 metros por segundo. Num determinado instante, o turista está a uma distância D do seu carro e o lobo se encontra 26 metros atrás do turista. Sabendo que o turista alcança o carro em segurança, o máximo valor da distância D. Então vamos desenhar isso aqui só para a gente visualizar melhor. Tá? Então tem aqui esse caminho todo. Aqui eu tenho, vou botar o carrinho normal mesmo que a gente desenha. Nossa senhora. É um carro isso, tá? Desenhei errado, mas não tem problema não. Aqui está um carro, porta. Então aqui está o turista. E aqui está o lobinho. Eu não sei desenhar, como vocês podem perceber, tá, gente? Pronto, aqui está o lobo. Olha que bonito. E aqui é o turista. Então vamos ver as distâncias que ele fala ali, ó. Então ele fala que o turista está a uma distância D do carro, que o lobo está a 26 metros atrás do turista, e ele quer saber o máximo D para que o turista para que o turista alcance o carro em segurança. Bom, vamos lá. A posição final dele aqui, S, é a posição do carro que se salvou, né? S, então, é essa posição máxima. Agora eu vou fazer por movimento uniforme, só para a gente modificar. Mas dá para fazer por velocidade relativa também. Agora, vamos pensar o seguinte. Eu sei que o turista tem que percorrer D basicamente no mesmo tempo que o lobo tem que percorrer 26 mais D. Se eles percorrem no mesmo tempo, o lobo ou pega um pedacinho do turista, dá uma batidinha no turista. Se o lobo percorre num tempo um pouquinho maior, o turista chega em segurança. Um pouquinho menor, o turista é atacado. Então, tudo depende do tempo aqui. Vou fazer a função horária do turista, tá? Então, a posição inicial dele vai ser, se eu considerar o lobo como a posição 0, a posição do turista vai ser 26. Certo? Mais velocidade do turista 4 vezes T. O S do lobo, a inicial eu chamei de 0, porque eu não tinha um valor. Mais 6T. Agora, não é que eu queira igualar isso aqui. Por que eu não quero igualar isso aqui? Porque eu quero que ambos tenham a mesma posição final. E a posição final eu já tenho um valor. O valor da posição final é 26 mais D. Então,
Com isso, nós temos que 26 mais D é igual a 26 mais 4D, 4 vezes T, e 26 mais D é igual a 0 mais 6T. Poderia montar de outra forma, tá? Mas aqui eu montei, acho que talvez a forma mais intuitiva possível para a gente conseguir resolver. É D e D. Meu Deus, às vezes parece com um zero. Olha só, tem 26 dos dois lados, então eu corto. E o 26 que está aqui eu posso passar para cá menos. Então só para modificar aqui vai ficar D igual a menos 26 mais 6T. Ficou apertado, mas deixa eu apagar e fazer aqui bonitinho, né? Já que vai ficar para o vídeo, para a posteridade. Nem consigo apagar esse cara. Consegui. Então D vai ser igual de aqui, menos 26 mais 6T. Beleza. Agora sim, ó, D é igual a 4T. E D é igual a menos 26 mais 6T. Logo agora eu posso igualar. 4T é igual a menos 26 mais 6T. Passa para cá. 4T é igual a menos 6T, né? Mais 4T é igual a menos 26. Menos 2T é igual a menos 26. Então, T é igual a 13 segundos. Ou seja, o turista, né, precisa percorrer essa distância D em 13 segundos para que o lobo não alcance ele. Logo, a distância D eu posso trocar aqui, ó, para saber qual é, numa dessas equações aqui que a gente montou. Vou botar na primeira, que é mais fácil, né? D é igual a 4 vezes 13. D vai ser igual a 52 metros. Certo? Bom, 52 metros, mais próximo disso, né? Menor que isso, aproximadamente, tem que ser 50. Ah, professor, por que é 55? Por que não é 55? Porque 50, e ele dá essa liberdade para a gente, né? Aproximadamente. Porque 55 metros vai ser uma distância maior e o turista não vai ter chance. Então tem que ser um pouquinho menor, né? Para ele conseguir salvar. Letra C, 50 metros. 9. Um trem com velocidade constante de 40 km por hora e 250 metros de comprimento ultrapassa um outro trem com 200 metros de comprimento que se movimenta no sentido contrário com velocidade de 50 km por hora constante. Assim, de acordo com essa informação, o intervalo de tempo da ultrapassagem de um trem pelo outro é... Ufa, vamos lá. Então, vou ter o primeiro trem, chamar de trem A, e um segundo trem, que eu vou chamar de trem B. Então, o trem com velocidade constante de 40 km por hora, sentidos contrários, isso mesmo. Então, a velocidade de A é 40 km por hora. Ele tem um comprimento de 250 metros. Ultrapassa um outro trem B com comprimento de 200 metros com a velocidade B 50 km por hora. De acordo com essa informação, intervalo de tempo para ultrapassagem. Bom, vamos lá, de novo, porque a gente está trabalhando coisas relativas, né, um ao outro. A velocidade do A está em km por hora, a velocidade do B também. Então a gente pode modificar para metros por segundo, certo? Então VA vai ser igual a 40 dividido por 3,6. Estou recorrendo aqui à calculadora, 11,1 metros por segundo. Não aconselho a vocês, sempre que possível, tenta fazer a conta na mão, mas
Agora talvez não seja a melhor hora para eu falar isso, né? Eu aqui fazendo conta na calculadora. Velocidade B é 13,8 metros por segundo. Mas é para vocês se acostumarem a fazer esses cálculos, tá? Não vou ficar fazendo muita conta aqui também, porque senão fica gigante. Bom, ok. O que é ou o que significa ultrapassagem? Significa que o trem A está nessa, vamos dizer assim, posição, e o trem B acabou, tá de preto, o trem B acabou de passar por ele. Ou seja, né, um passando pelo outro aqui. Então, qual que é a distância percorrida relativa entre eles? Ora, do A não é 200 mais 250, o seu próprio tamanho? Né, se a gente analisasse só o A aqui, ó, ele ia andar os seus próprios 250 metros mais os 200 metros de B. E o B é a mesma coisa, né? Ele vai andar os 250 metros do A mais os seus próprios 200. Isso dá 450 metros. A velocidade relativa entre eles, sinais opostos, a gente soma. Então, a velocidade relativa vai ser 13,8 mais 11,1. Lembrando que a gente não se preocupa com o sinal aqui nessa situação. Isso dá 24,9, que eu vou arredondar para 25 metros por segundo, tá? Com isso, a velocidade relativa, então eu quero o tempo da ultrapassagem mesmo, né, em segundos, vai ser ΔS relativo sobre ΔT. Então a velocidade relativa é 25, ΔS relativo é 450 sobre o ΔT. ΔT, então, vai ser 450 dividido por 25. A gente pode simplificar isso por 5, que dá 90, e aqui dá 5. Pode por 5 de novo, que dá 1, e aqui dá 14, 18. Então, 18 segundos. 9, então, letra B de bola. Perdi aqui. Letra B de bola. 10. Em uma mesma pista, duas partículas pontiformes A e B iniciam seus movimentos no mesmo instante, com as suas posições medidas a partir de uma mesma origem dos espaços. As funções horárias das posições de A e B para S em metros e T em segundos são dadas respectivamente por essas duas aqui. Quando a partícula B alcançar a partícula A, elas estarão na posição... Bom, se eu quero que uma alcance a outra, eu quero que elas estejam na mesma posição. Então eu quero descobrir que posição é essa. Para eu descobrir a posição, eu preciso dos tempos, né? Ou do tempo, no caso. Então, vou trocar as fórmulas, né? SA é 40 mais 0,2T e SB é 10 mais 0,6T. Vou passar para lá negativo, quem tem T, vou passar para lá negativo, ou trocando sinal, quem é só número. Isso vai dar menos 0,4T, que é igual a menos 30, T é igual a menos 30 dividido por menos 0,4. Fazer aqui rapidinho, né? 300 dividido por 0,4, ou por 4, né? 30 por 0,4 é a mesma coisa que 300 por 0,4. Eita, 30 por 0,4 é a mesma coisa que 300 dividido por 4. Gravar de manhã dá nisso. E melhor, menos com menos, mais. Então eu posso esquecer o sinal. Então, por 30 aqui vai dar 7, 28, sobra 2, vem 0, 75.
segundos. Como eu tenho o valor do tempo, eu escolho uma função horária e substituo. Substitui na primeira. 40 mais 0,2 vezes t. O SA, então, vai ser 40 mais 0,2 vezes 75. Você dividir por 0,2, você multiplicar por 0,2 é a mesma coisa que dividir por 5, tá? Caso, professor, não acredito nisso não. Não tem problema, só fazer a conta. Tá? 0,2 vezes 75. Eu sei que vai dar 15. 15, isso aqui. Certo? Com isso, eu vou ter que SA vai ser igual a 55 metros. Letra A. Beleza? Bora. 11. O gráfico abaixo indica a posição em função do tempo t para um automóvel em movimento num trecho horizontal de uma rodovia. Da análise do gráfico, pode-se afirmar que o automóvel... Então vamos lá. A. Está em repouso no instante 1 minuto. Olha só, no instante 1 minuto aqui, ele está em pleno movimento, a posição dele está alterando. Então isso é falso. B. Possui uma velocidade escalar nula entre os instantes t3 e 8. Como a posição dele não se altera nesses instantes, realmente, a velocidade escalar dele nesse instante é nula. Vamos só ver os outros, né? C. Sofreu deslocamento de 4 km entre os instantes 0 e 3. Bom, aí a gente teria que fazer a conta, né? Calcular a área. Aliás, deslocamento? Não, nem precisa, é um gráfico de posição. Não, o deslocamento dele foi de... Aqui, ó, 6 km. Ele saiu da posição menos 2 e chegou lá no 4 nesses 3 segundos. Então, falso. Descreve o movimento progressivo entre os instantes 1 e 10. Não, aqui ó, ele está em movimento, está em repouso, e aqui é um movimento retrógrado. Falso. Tem sua posição inicial coincidente com a origem da trajetória. Falso também, porque ele inicia aqui no menos 2. Questão 14. Pulei a 12 e 13 porque estavam repetidas. Eu nem me liguei, tá? Desculpa aí, gente. Um automóvel A parte a 40 km por hora na faixa da direita numa via de mão única. Um automóvel B, 100 metros atrás de A, parte no mesmo instante a 60 km por hora na faixa da esquerda. O tempo em segundos necessários para que os veículos fiquem lado a lado. Então, olha só, a A e o B. Tá meio torto, né? Mas não tem problema não. Vale interpretar o desenho. Eles estão 100 metros de distância um do outro. A velocidade do A é 40 km por hora, que eu fiz a conta aqui já, e dá aproximadamente 11,1 metros por segundo. E a velocidade de B, que é 60 km por hora, que fica aproximadamente 16,6. Tá, então 60 km por hora fica aproximadamente 16,6 metros por segundo. E eu quero saber o tempo por encontro, né? Então vamos fazer por velocidade relativa. Velocidade relativa é a subtração das velocidades. Eita. Aqui, caneta, subtração das velocidades. Isso vai dar 5,5 metros por segundo. Com isso, eu tenho, como usar a fórmula, sendo que a distância relativa entre eles é de 100 metros. Bom, velocidade relativa então é 5,5. A distância inicial é 100 sobre ΔT. Isso implica que ΔT vai ser igual a 100 dividido por 5,5. 100 por 5 é 20. 100 por 5,5 vai dar um pouquinho menor, né?
Então a gente já pode marcar a 18 aí, mas dá 18,18, né? Aproximadamente 18 segundos. Letra A. Beleza? Segue. Questão 15. Um pequeno bote que navegava numa velocidade de 2 metros por segundo em relação à margem do rio é alcançado por um navio de 5 metros de comprimento, que se move paralelamente a ele, no mesmo sentido como é mostrado na figura. Esse navio demora 20 segundos para ultrapassar o bote. Ambos movem-se com velocidades constantes. Nessas condições, a velocidade do navio em relação à margem... Bom, então vamos lá, né? Os dois estão se movimentando no mesmo sentido aqui, certo? Não dá para desenhar em cima do bote que eu entro aqui nas opções. Então a velocidade do bote é de 2 metros por segundo em relação à margem, né? E ele é alcançado pelo navio de comprimento 5 metros. Tá? Isso aqui está exagerado, né? Mas tudo bem. Se move paralelamente a ele com o mesmo sentido. Esse navio demora um tempo de 20 segundos para ultrapassar o bote. Bom, o bote, como ele falou, um pequeno bote, a gente pode desconsiderar o tamanho dele em relação ao navio. Com isso, o que a gente vai ter? Que eles têm uma velocidade relativa um em relação ao outro, né? A velocidade do bote, no caso, a velocidade como o navio ultrapassa, o navio está mais rápido. Então, a velocidade do navio, que é o que eu quero descobrir, menos a velocidade do bote. Essa é a velocidade relativa entre eles. Como o navio demora 20 segundos para fazer a ultrapassagem aí, né? O que ele tem que andar de fato? Não é o tamanho dele, porque o bote é como se fosse um pontinho. Então o navio, para ultrapassar, ele tem que andar só 5 metros. Essa é a distância relativa entre eles, ou o deslocamento relativo, né? O próprio tamanho do navio. Velocidade do navio menos a do bote, posso aplicar a fórmula de velocidade relativa. ΔSR sobre ΔT, VR, VN, né, velocidade do navio, menos 2, é igual a 5 sobre 20. Então, a velocidade do navio vai ser igual a... Vamos fazer com calma. Velocidade do navio, menos 2. Fazer com calma. Eles estão com pressa? Imagina, deve estar já 1 hora de aula, 1 hora e pouco. Velocidade do navio, menos 2. Então, ó, 5 por 20 dá para simplificar, fica 1 sobre 4. 1/4 é 0,25. Né? Então, a velocidade do navio vai ser 2,25 metros por segundo. Ah, professor, não tem essa alternativa. Pois é. Vamos lá. Olha só. A velocidade relativa aqui, ó, do bote é em relação à margem do rio. O navio ele tem 2,25 metros por segundo em relação ao bote. Né? A velocidade está ali, a velocidade relativa entre eles. Então, não tem como eu simplesmente usar a velocidade do navio. Porque vamos pensar o seguinte, a velocidade relativa entre eles não é... A velocidade do navio relativa ao bote é 2,25, certo? Ou seja, para eu calcular a velocidade real do navio, o que eu preciso? Eu preciso pegar a velocidade do bote mais a velocidade do navio. Por quê? Por que isso? Porque aqui eu consigo, então, relacionar com a realidade. Eu não tenho nenhuma, vamos dizer assim, nenhum referencial fora. Por exemplo, se ele fala, ele demora 20 segundos para ultrapassar o bote, mas ele demora 10 segundos para andar um pedaço de 10 metros na margem. Aí, beleza. Ele me deu uma
comparação com o mundo de fora. Eu poderia calcular a velocidade do navio em relação à margem. Aqui eu não tenho nada de fora, eu só tenho dele com relação ao bote. Então, a velocidade real do navio é a velocidade do bote, mais a própria velocidade do navio. Por que real? Porque essas duas aqui, ó, são relativas, que a gente calculou aqui. Isso vai ficar 4,45, que é aproximadamente 4,5. É a letra D de dado. 16. Dois motociclistas A e B percorrem uma pista retilínea com as velocidades VA e VB. No início da contagem dos tempos, suas posições são XA 20, XB 300. O tempo decorrido em que o motociclista A ultrapassa e fica a 100 metros do motociclista B. Então, eu tenho dois momentos aqui, né? Vamos lá, eu tenho as velocidades deles, ótimo. E eu tenho as posições iniciais, beleza. Eu quero o tempo para que ele ultrapasse, então a gente tem o primeiro momento da ultrapassagem e depois para ele ficar 100 metros. Então vou calcular isso em duas formas. Primeiro, para a ultrapassagem. Ok? Ultrapassagem. Para a ultrapassagem, o que eu vou ter? A velocidade relativa entre eles é de 15 de um, 10 do outro. Como eles estão no mesmo sentido, subtraindo, né, 5 metros por segundo. A distância inicial relativa é de 280 metros. Então, para eu calcular o tempo, eu aplico na fórmula de velocidade média, né? Então, eu vou ter que a velocidade relativa é igual a 280 sobre ΔT. ΔT vai ser igual a 280 dividido por 5, que é igual a 56 segundos. Isso só para acontecer a ultrapassagem. Para ele ficar 100 metros à frente, o que eu vou ter? Eu vou ter a mesma velocidade relativa entre eles, porque é uma perseguição, continua sendo de 5 metros por segundo. Agora, eu vou ter o ΔSR como 100. E eu vou ter que calcular o tempo aqui. Então, tempo 2, né? Então, a mesma coisa, né? O tempo, ΔT2, vai ser igual ao ΔSR 100 dividido por 5. Isso vai dar 20 segundos. 56 mais 20, isso dá 76 segundos, que é a letra C de casa. Bora! O gráfico da posição versus tempo abaixo representa o movimento unidimensional de uma partícula em certo intervalo de tempo. A partir do gráfico, a possível função que pode ser usada para descrever a posição da partícula no tempo é... Então, eu quero montar a função da posição. Primeira coisa, aqui ele está usando x, mas pode ser s, é que a posição inicial é dada por onde o gráfico é cortado no eixo y. Então, tem que ser 3. Letra B aqui já não pode ser. O outro valor que eu tenho que ter é a velocidade. Então, eu preciso calcular a velocidade, né? Eu tenho um deslocamento de 6 metros, saindo de 3, chegando até o 9, ao longo de 2 segundos. Isso vai dar 3 metros por segundo. Então, mais, porque é um valor crescente, né? Uma função crescente, mais 3 vezes t. A função aqui que representa isso é a letra C de casa. Facinho aí só para treinar. Final.
18. Um trem carregado de combustível de 120 metros de comprimento faz o percurso Campinas até Marília com a velocidade constante de 50 km por hora. Este trem gasta 15 segundos para atravessar completamente a ponte sobre o rio Tietê. O comprimento da ponte é. Então, novamente, na questão aí, e aí vou botar aqui a ponte. Vou aqui botar. Essa aqui já é uma questão mais de velocidade média até, mas porque dá para resolver. Velocidade média e movimento uniforme, eles se relacionam, tá? Então, olha só, comprimento de 120 metros do trem, ele faz percurso Campinas até Marília com a velocidade constante. Então, a velocidade do trem é de 50 km por hora, que eu já converti aqui para 13,8 metros por segundo, que daria para chamar de 14, que para já resolver nosso problema, mas vamos deixar aqui quebradinho mesmo. Esse trem gasta 15 segundos, o tempo necessário para atravessar completamente essa ponte, que tem um comprimento, vou chamar de x. O comprimento da ponte é. Então, novamente, é uma questão de velocidade média. A velocidade eu sei qual é. O ΔS, já vou falar dele, o ΔT é 15. Quanto que o trem vai andar para sair da ponte? O tamanho da ponte, mais o próprio tamanho do trem. Então, 3,8 vezes 15, né? Vou pegar o 15 e passar para cima multiplicando. Então, x mais 120 vai ser igual a 208,3, né? Vamos deixar 208 mesmo. Então, x vai ser 208 menos 120. Como tinha uns quebradinhos ali, vai dar 88 metros. Tinha uns quebradinhos tipo 1,3 aqui, mas omiti. Então, aproximadamente, né? 88,5, a letra B de bola. Com isso, a gente encerra nossa aula, nossa correção de exercícios. Espero que tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês. E, no mais, então eu espero a resposta de vocês daquelas propostas do início, tá bom? Valeu, prazer revê-los e a gente se vê com conteúdo novo semana que vem.